Olá, amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre parentes e hoje nós vamos falar sobre os parentes para o ascendente em Libra. Então, quais são os astros, os planetas que regem cada um dos parentes para o ascendente em Libra? Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Só que antes de eu iniciar a aula, eu devo dar alguns esclarecimentos. É muito comum a pessoa, quando chega na astrologia védica, ela já ter alguma espécie de contato com a astrologia anteriormente, e nesse caso vai ser com a astrologia ocidental. E a astrologia ocidental tende a considerar o signo solar como sendo mais importante. Aí ela vem com essa mentalidade para a astrologia védica e conhece algumas técnicas mais sofisticadas e exóticas que ela nunca tinha visto antes, como nakshatras, sistema de mahadashas. E o estudante novato, ele pensa bem assim, então o signo lunar ele é mais importante na astrologia védica, mas não é bem assim, não. A variável mais importante na astrologia védica é o seu signo ascendente, porque o ascendente é a variável que mais muda com uma maior frequência de todas as variáveis. A lua demora 2 dias e meio para mudar de signo, mas o ascendente muda a cada 2 horas de signo. Então é o ascendente que é o mais importante, é ele que dá a tabulação do mapa. Então, você precisa saber qual é o seu signo ascendente pela astrologia sideral, que a astrologia védica utiliza o zodíaco sideral. E você precisa saber a hora que você nasceu para isso. Não utilize o seu mapa ocidental tropical como ponto de partida para essa aula. Porque se você tem o ascendente em Libra pela astrologia tropical, existe 90% de chance de, quando você fizer a conversão para a astrologia sideral, o seu ascendente voltar para o signo de Virgem. Então essa aula não é para você. Ok, se você tiver o ascendente em Escorpião na astrologia tropical, existe sim 90% de chance de, quando você fizer a conversão para a astrologia sideral, de o seu ascendente ser Libra na astrologia sideral. Então esse vídeo vai ser para você. Mas assim, não é o ideal você pensar desse jeito. O ideal é você mesmo montar o seu mapa astral pela astrologia sideral e saiba qual é o seu ascendente pela astrologia sideral. Então, se você não fez isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu signo ascendente, conforme está dizendo aqui na capa, assim como todo o seu mapa astral. A posição dos planetas nos signos, nakshatras, casas, tudo que você precisa saber está nesse tutorial. Então, tenha o seu mapa sideral em mãos, aí você volta aqui, aí a gente pode dar continuidade. Nessa aula, eu vou usar muito o conceito de casas derivadas, que é chamado em sânscrito de Bhavat Bhavan. E Bhavat Bhavan significa que as casas têm um significado oculto. Eu não vou ficar explicando nesse vídeo o que é isso. Se você não sabe o que são casas derivadas, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para uma videoaula, em que lá eu ensino o que é casas derivadas, eu utilizo uma série de ricos exemplos. Se você assistir essa videoaula aqui que eu estou indicando e voltar para esse vídeo, você vai voltar assim expert no conceito de casas derivadas. Então vale bastante a pena você assistir essa videoaula. Voltando para os parentes do libriano, vamos começar pelo cônjuge. Quem é, de fato, o astro que rege o seu cônjuge? Para o ascendente em Libra, vai ser Marte. Marte rege o seu cônjuge, porque Marte rege a sua casa 7. A casa 7 é, de fato, a casa que governa o casamento civil na astrologia. Casamento religioso é visto pela casa 9. Nos tempos modernos não é, principalmente no contexto ocidental, não interessa muito. Porque casamento religioso é mais... pode envolver amor, pode não envolver, pode envolver questões religiosas, políticas, interesses de família. Então a casa 9
representa essas coisas. Agora, o casamento civil, por amor mesmo, porque você sente atração pela pessoa, é visto pela casa 7. E você tem Áries na casa 7. Então, Marte rege Áries, então Marte rege seus relacionamentos. E isso é muito importante de entender, porque o estudante novato, ele vai ler coisas do tipo: Vênus rege relacionamentos. Ok, em linhas gerais está correto, só que quando a gente tem um ascendente em Libra, não está correto. Por quê? É só você olhar para o seu mapa. Veja quais são as casas que Vênus rege no seu mapa. Não são casas de relacionamento. Não, assim, em primeiro lugar. Então, Vênus não rege relacionamentos para o ascendente em Libra. É de fato Marte. Marte rege a sua casa 7. Então não tem por que você fazer previsões para a sua vida amorosa utilizando Vênus como ponto de partida. É lógico que o resultado vai sair errado. Você tem que usar Marte como ponto de partida. Então tem que aprender a utilizar os paradigmas corretamente. E o Jaimini considera o indicador esotérico dos relacionamentos como sendo o Dharakarka, que em sânscrito Dharakarka significa o indicador de relacionamentos. Então, qual é o seu Dharakarka? Ele vai ser igualmente importante para definir o destino da sua vida amorosa. Você pode fazer previsões utilizando seu Dharakarka como ponto de partida, que você vai sempre, ou na maioria dos casos, ser bem preciso com o que vai acontecer na sua vida amorosa. E eu recomendo fortemente que você calcule o seu Dharakarka, que na verdade é um dos karkas desses, o que Jaimini chama de indicadores móveis, e são 8 indicadores móveis, não 7, mas sim 8 indicadores móveis. Você vai ouvir gente aí na internet dizendo que são 7, são 8. E organize os seus indicadores móveis utilizando a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Ela é a Ayanamsha mais precisa para trabalhar com a astrologia sideral. Mas se você quiser teimar comigo, quer utilizar a Lahiri, usa, problema seu. Se os resultados das suas previsões saírem errados, depois não venha colocar a culpa em mim. Se você quiser colocar Ayanamshas exóticas com paradigmas bizarros que estão espalhados aí na internet, ok, use, você tem sua liberdade. Agora, se as suas previsões darem errada, não coloque a culpa na astrologia, não coloque a culpa em mim. A informação que eu estou te dando é: para trabalhar com Dharakarkas, assim como a astrologia sideral em geral, a Ayanamsha mais precisa é a Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Um dia, espero eu, um dia você vai entender o que eu estou te falando. E sobre o dinheiro do seu cônjuge, ele é visto pela sua casa 8. A sua casa 8 representa a situação financeira do seu cônjuge, porque é a segunda da 7ª, e Vênus rege essa casa. Os seus cunhados, que são os irmãos do seu cônjuge, são vistos pela casa 9, porque é a terceira da 7ª, e Mercúrio rege essa casa. É por isso que é importante você entender o que é casas derivadas ao Bhavat Bhavan, porque quando eu falo a terceira da 7ª, para uma pessoa que não sabe o que é casas derivadas, isso parece uma informação bizarra, porque o número 3 representa irmãos. Então, se você contar 3 posições da 7ª, você vai cair nos seus cunhados. Então, é importante não pular etapas na astrologia, para você aprender as coisas de maneira perfeita, tá certo? E a sua sogra, que é a mãe do seu cônjuge, é vista pela casa 10, porque é a quarta da 7ª, e a lua rege essa casa. O seu sogro, que é o pai do seu cônjuge, é visto pela casa 3, porque é a 9ª da 7ª, e a casa 3 é regida por Júpiter. Os seus enteados, que são os filhos do seu cônjuge, são vistos pela casa 11, porque é a 5ª da 7ª. E o Sol rege essa casa. Então, se você está entrando num relacionamento com uma pessoa que tem filhos de outra relação e você quer se casar com essa pessoa, a casa 11 representa os enteados.
Então, quando você tem um planeta maléfico na 11, tipo Rahu, pode ser que você não se dê muito bem com seus enteados. As doenças do seu cônjuge são vistas pela casa 12, porque ela é a sexta da sétima e Mercúrio rege essa casa. Sobre a morte do seu cônjuge, essa daí é dramática, é vista pela casa 2, porque é a oitava da sétima e Marte rege a sua casa 2. Nos mapas que eu já vi, não é que quando a pessoa tem muito ênfase de planetas na casa 2, que ela vai casar com alguém que vai morrer cedo, não é nada disso. Assim, do que eu já vi, quando você tem muitos planetas na 2, significa que você vai casar com alguém que tem muita mudança de personalidade, alguém que tem muita crise existencial. E a casa 4, ela fica representando algo muito importante, que é a carreira do seu cônjuge. E a carreira do seu cônjuge, por que ela é a casa 4? Porque ela é a 10ª da sétima. E o Saturno rege a sua casa 4. Então, Saturno rege a carreira do seu cônjuge. E isso é importante de você medir a força dos seus planetas através dos 6 conjuntos de força planetária, que é o Shadbala, que se chama. Novamente, utilize a Ayanamsha, Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, para você calcular seu Shadbala. Se você quiser utilizar Ayanamshas exóticas com paradigmas bizarros, ok, use. Você tem seu livre-arbítrio. Agora, não reclame depois que o Shadbala não é uma técnica tão boa assim, ou que o software de Jagannatha Hora, que é o que eu indico, não é tão bom assim. Não é o software, não é a técnica, você que está usando uma Ayanamsha bizarra. Utilize a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, tá certo? Eu tô te dando a orientação, a instrução, tá bom? Então, veja a pontuação do seu Marte. Seu Marte é muito importante, ele tá com uma pontuação alta. Porque se a pontuação dele estiver alta, você vai trazer um cônjuge que ele tem bom caráter. E veja a pontuação do seu Saturno. Saturno é um planeta que ele é muito benéfico para o ascendente em Libra. Porque o ascendente em Libra ele é regido por Vênus. E Vênus é o guru dos demônios, dos Asuras. E os Asuras, assim como Vênus, eles são inimigos de Vishnu. E o Saturno, embora eles tenham uma linhagem bramânica, ele é filho de Surya, só que ele ficou contra os devas védicos, contra Vishnu, e ficou do lado dos Asuras, dos demônios e de Vênus. Então, por causa disso, esotericamente falando, o Saturno, ele não é um planeta maléfico para o ascendente em Libra. Na verdade, ele é o Yoga Karka, ele é o anjo da guarda. Então, é importante que a pontuação do seu Saturno esteja alta para você se casar com alguém que tem uma carreira sólida e estável. Sobre os amigos do seu cônjuge, são vistos pela casa 11, que é regida por Saturno também. A casa 5, porque ela é a 11ª da sétima. Então, o Saturno rege essa casa, como eu falei. Então, se você tiver um maléfico na casa 5, tipo Rahu na 5, pode indicar que você não se dá bem com os amigos do seu cônjuge. Já aconteceu de você se relacionar com alguém, você está apaixonado por aquela pessoa, você ama, mas você não se dá bem com os amigos dela? É um problema de casa 5. E as perdas do seu cônjuge são vistas pela casa 6, porque é a 11ª da sétima. E Júpiter rege essa casa. Júpiter ele não é um planeta bom para o ascendente em Libra. Porque, tudo bem, na parte técnica ele rege casas difíceis, mas e na parte esotérica? O Júpiter ele é o guru dos devas védicos. E
E os devas védicos, eles têm como principal rival, inimigo aí, os asuras. E o guru dos asuras é Vênus. Então, na verdade, Vênus e Júpiter, eles são considerados como os grandes benéficos em todas as escolas de astrologia. Mas na Védica, eles são inimigos ferrenhos. Então, assim, a boa parte das guerras que são narradas no Mahabharata e outros livros importantes da literatura védica, que inclusive são histórias reais, tá? Não são ficções, são histórias reais, eles têm essa guerra entre asuras e devas. Então, o Júpiter, ele rege a sua casa 6, que é a casa que rege perdas do seu cônjuge. Não significa que a pessoa que tem o ascendente em Libra, ela tem um estélio na casa 6. Muitos planetas em peixes ali afetando na casa 6, que ela vai perder o cônjuge cedo. Não é bem isso. Significa que você vai se casar com alguém que está sempre perdendo as coisas, que perde chave de carro, carteira, celular, bolsa. Ou a casa 6 também representa os gastos do seu cônjuge. E gastos pode ser quando você tem muita ênfase na casa 6, que você vai se casar com alguém que gasta demais, que está sempre se endividando, sempre dando no cheque especial, aí as dívidas vazam para você. É mais isso que a casa 6 significa, tá bom? E a sua identidade? Quem rege você? Para o ascendente em Libra, a gente falou quem rege o seu cônjuge, mas e você? Quem é que rege? Vênus rege você. Sim, porque para o ascendente em Libra, nós teremos o signo de Libra dentro da casa 1. E a casa 1 é a casa da identidade, do corpo físico, da fisicalidade, do seu caráter individual. Então, Vênus rege você. E isso precisa estar muito bem estabelecido como orientação técnica, porque os estudantes novatos de astrologia védica, eles vão ouvir, por exemplo, coisas do tipo na internet, que o Sol rege identidade e a Lua rege a identidade mental. Mas tudo bem, assim, como uma informação genérica, não está errado isso. Mas olha para o seu ascendente, olha para o seu mapa. Olha quais são as casas que o Sol e que a Lua regem no seu mapa. Não rege você. O paradigma está errado. Então, quando você usar trânsitos ou técnicas de previsões em cima do seu Sol e da sua Lua, mas é lógico que vai dar errado. Porque a Lua e o Sol não regem você. É Vênus que rege você. Então você tem que usar as técnicas preditivas para se baseando na posição de Vênus no seu mapa. Aí você vai ter resultados mais satisfatórios. E de acordo com Jaime, o indicador esotérico da sua alma, identidade de alma, é o que ele chama de Atma Karka, que é em sânscrito, o indicador da sua alma. Então, um planeta que ocupa o posto de Atma Karka, ele é muito importante para definir a sua identidade de alma. Ok, e se você tiver Lua em Libra ou Sol em Libra, vai ocupar a sua casa 1. Então, nesse caso, tudo bem. O Sol e a Lua vão afetar a sua identidade. Mas não porque eles regem a sua casa 1. E não porque eles regem a sua identidade, é porque eles estão posicionados dentro da casa 1. É essa a diferença. A mesma coisa o Atma Karka. Se você tiver a Lua ou o Sol como seu Atma Karka, aí, ok, aí é um caso específico em que o Sol ou a Lua vai reger você. Mas se você não tem os luminares posicionados na casa 1, ou os luminares como seu Atma Karka, não tem por que, cargas d'água, você fazer previsões, considerando Sol e Lua como regentes da sua identidade. O princípio está errado. A previsão vai sair errada. Vocês precisam entender essas coisas, gente. E as suas finanças pessoais são vistas pela casa 2. E Marte rege a sua casa 2. Então é bom a pontuação do Marte estar alta, porque quando ela está baixa, ela dá pobreza no chá de bala. Quando Marte é o planeta financeiro do Libriano.
Então, Marte fraco no Shadbala traz pobreza, coisa que Libra detesta. E no caso dos irmãos, essa é uma pergunta capciosa, porque as casas que regem irmãos na astrologia são duas. Vou usar como exemplo o exemplo dos 4 pauzinhos, adoro esse exemplo. Vamos supor que você tem 4 irmãos. Perdão, você tem 3 irmãos e você é o do meio. Você é o terceiro aí da fila, dos que nasceram. O primeiro, o primogênito, ele é sempre visto pela casa 1. Pela casa 11. Perdão. O primogênito é sempre visto pela casa 11. Sempre. O irmão mais velho ou a irmã mais velha. E o Sol rege sua casa 11. Agora, os outros irmãos, independente de ser o segundo ou quarto aí na ordem de nascimento, são sempre vistos pela casa 3. Que é o Júpiter que rege essa casa 3. Então, o Júpiter rege seus irmãos. E quando você é filho único, não tem irmãos, você pode aplicar isso para primos. Então, a casa 11 representa o primo mais velho. E a casa 3 são os primos mais novos. Independente de ser o segundo, o terceiro, o quarto da fila. Tá certo? E o Jaime dá o Bratricarca, que é o indicador de irmãos. Então veja qual é o planeta que ocupa a posição de Bratricarca, porque ele vai ser muito significativo para dizer como é que vai ser sua relação com seus irmãos, de maneira geral. A casa 6 representa os seus inimigos declarados e doenças. Então, Júpiter rege essa casa. Júpiter não é um planeta muito bom. Ele rege a casa 3 também. Eu vou explicar por que a casa 3 ela não é muito boa, porque ela representa os inimigos da sua carreira, eu já vou chegar lá. Mas a casa 6, elas são seus inimigos declarados, e a casa 12, ela é derivada da 6. Por que isso? Porque se o número 6 representa inimigos, soma 6 mais 6. Quanto é que vai dar? 12. Então, a casa 12, ela é derivada da casa 6. E Mercúrio rege sua casa 12. Então, enquanto a casa 6 rege aquelas pessoas que te atacam de maneira declarada, a casa 12 são aquelas pessoas que te atacam pelas costas. Tipo alguém que plagia suas ideias, alguém que fala mal de você pelas costas, e que na frente de você é um fofo, mas nas costas, assim, mete o pau em você, né? Então isso é casa 12. Então quando uma pessoa com ascendente em Libra tem muita coisa na casa 6, ou por derivação na 12, nesse eixo, significa que ela vai ter muitos inimigos. Certo? É um problema. E também o Jaime fala do Gnati Karka, ou Dinati Karka, que é o indicador dos seus inimigos. O Gnati Karka é o 7º planeta com grau sideral mais elevado. E o 7º, o número 7 na numerologia védica, é um número de destruição e de luta, porque ele é regido por Ketu. E Ketu, ele tem esse aspecto destrutivo. Então, o Gnati Karka, ele tem essa vibração do número 7. A sua carreira, um assunto muito importante. Quem é o planeta que de fato rege a sua carreira? É a Lua, que não é um planeta, é um satélite. Porque você tem o signo de Câncer ocupando a casa 10. Câncer é regido pela Lua, e a casa 10 é a sua verdadeira casa de carreira. É a casa que você usa para se lançar no mercado de trabalho, para construir o seu karma. Por isso que ela chama Karma Bhava. No Ocidente se pensa que karma é algo maligno, que é uma maldição, mas não. No contexto védico, karma significa ação, construir projetos sociais. Então, faça o seu Shadbala e verifique a pontuação da sua Lua. Porque a Lua é o seu planeta de sucesso, de fato. Que não é um planeta, é um satélite. Estou tentando corrigir isso na minha linguagem, é um satélite. E então, para o libriano ter assim, sucesso profissional, ele precisa virar um Lua profissional,
um ser lunar profissional. E então ele precisa incorporar esses aspectos de chegar nas pessoas, de se relacionar bem com as pessoas, porque a Lua é o astro mais próximo da Terra. Então, em termos esotéricos, é como a gente se relaciona com os outros, a gente se conecta emocionalmente com os outros. Então, o libriano ele precisa se relacionar bem com os outros para ele conseguir chegar no sucesso. E você sabia que tem aquela técnica na astrologia védica de Kendra Adipati Dosha, que diz que a Lua, por ser um benéfico natural, quando rege uma casa angular ou Kendra, que ela sofre Kendra Adipati Dosha, ou aflição de ângulos. Mas só que é bem relativo isso, porque se você tiver a Lua na fase brilhante, ela é um benéfico, então ela forma Kendra Adipati Dosha. Mas se você tiver a Lua na fase escura, que é Krishna Paksha, Shukla Paksha é a fase brilhante e a Krishna Paksha a fase escura, ela será um maléfico para o mapa. Então, se você tiver a Lua em Krishna Paksha, significa que ela fortifica a sua casa 10. Ela te torna mais esperto. A Lua, quando ela rege a casa 10, ela é um planeta muito bom para você, de maneira geral. Porque você sabia que, esotericamente falando, a Lua ela é gostada por Vênus. Porque a Lua na mitologia védica, é Chandra, o Soma, que roubou a esposa de Júpiter, porque é muito sexual. Então o ascendente em Libra, ele é aqueles ascendentes mais assim sexuais, assim, mais cheios de desejos mundanos. Então o Júpiter, quando teve Tara roubada, ele declarou guerra contra a Lua e Vênus ficou do lado da Lua. Então por isso que a Lua se exalta nos signos de Vênus, na verdade em um signo de Vênus, que é Touro. Então, a Lua, na verdade, é um planeta muito bom para o seu ascendente. Dando continuidade, e o capital que você precisa para conseguir chegar é uma outra coisa. O Jaime fala sobre um indicador esotérico para a carreira, que é o Amatya Karka, que é o segundo planeta com grau sideral mais elevado. Então veja qual é o seu Amatya Karka, porque esse planeta ele é como se fosse o mensageiro do Amatya Karka. Ele ajuda o Atma Karka. Ele é o mensageiro do Atma Karka, então ele ajuda você a fazer as coisas, a chegar no sucesso. Então ele é igualmente importante. Agora, sobre a questão do capital, é muito importante, porque a casa 11 ela representa o capital ou o dinheiro que você tem para iniciar uma carreira, porque é a segunda da 10ª e o Sol rege essa casa. A casa 11, ela é aquele dinheiro que você tem para iniciar um negócio. Você quer virar youtuber, não basta só a força de vontade, você precisa ter uma boa câmera, um aparelho de som, senão os vídeos não vão sair bons. Então você tem o capital para investir no material antes de lançar o projeto, é visto pela casa 11. A casa 12 representa o seu marketing profissional, porque é a terceira da 10ª. E Mercúrio rege essa casa. Quão bem você consegue comunicar o seu produto a ponto de você chamar a atenção de clientes fora do seu país. Então, quando a pessoa tem a casa 12 forte, Mercúrio forte, o libriano consegue a atenção de clientes em terras estrangeiras também. E a segurança em desempenhar a sua carreira é vista pela casa 1. Porque ela é a quarta da 10ª. O número 4, ele tem relação com segurança. Então, a casa 1 sendo a consistência de caráter, quando a casa 1 está forte, significa que a pessoa tem um caráter consistente, ela está sendo verdadeira com o coração dela. Isso para o ascendente de Libra é muito importante, porque Vênus rege o Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco, coronário. Então, ela tem que ser verdadeira com o coração dela, para ela conseguir
ser verdadeira na carreira dela, na persona pública dela. Então, quando a pessoa com ascendente em Libra sente que ela não está segura na carreira, é porque o caráter dela não está consistente. E o prazer em desempenhar a carreira é visto pela casa 2, porque ela é a quinta da 10ª, e Marte rege essa casa. O número 5, ele tem relação com o prazer e com o entretenimento. Então a casa 2, ela representa o prazer que você sente em trabalhar. Você gosta, você acha divertido o seu trabalho. Então quando Marte está forte e você tem planetas bons na casa 2, que nesse caso para o ascendente em Libra vai ser um Saturno na 2, significa que a pessoa sente prazer em trabalhar. Então, ela gosta, ela se diverte com o trabalho dela. Os inimigos da sua carreira são vistos pela casa 3, porque ela é a sexta da 3ª. Perdão, ela é a sexta da 10ª, é a casa 3. E Júpiter rege essa casa. Então, Júpiter ele é um planeta maléfico, porque ele rege as pessoas que atrapalham você a chegar no seu sucesso profissional. E os aliados da carreira são vistos pela casa 4, porque ela é a 7ª da 10ª. São as pessoas que apoiam seus projetos. E Saturno rege essa casa. Então Saturno ele é muito importante, ele está forte. Ele é seu Yoga Karka. Então, sabe aquelas pessoas que elas reclamam que elas não conseguiram chegar tão longe na carreira porque elas não tiveram apoio nos seus projetos? É um problema na casa 4. Pode olhar no mapa da pessoa, você vai constatar isso. Ela vai ter um Rahu na casa 4, Ketu na casa 4. Ela não sente o apoio, por isso ela tem dificuldade de galgar na vida. E a morte da carreira, esse tema assusta um pouco, é vista pela casa 5, porque ela é a 8ª da 10ª. E o Saturno também rege essa casa. E é engraçado que a casa 5 ela tem essa fama de ser sempre benéfica, mas para o ascendente em Libra, não. Assim como todos os ascendentes, não. Porque na perspectiva da carreira, quando você tem muitos planetas em aquário, tipo um stélio em aquário, eles ativam a energia da sua casa 5. Então, traz mais flutuações de carreira, mais crises profissionais. A casa 6 é a sua ética de trabalho, porque ela é a 9ª da 10ª. E o Júpiter rege essa casa. O número 9 tem relação com ética. Então, a 9ª posição da carreira é sempre a ética de trabalho. Então, quando a pessoa tem uma casa 6 forte, ela tem boa ética profissional. Os seus clientes são vistos pela casa 7, porque a 7 é a 10ª da 10ª, é a expressão superior da sua carreira. Então, Marte rege essa casa, é importante que Marte seja forte no Chatbala, porque quando Marte está forte, ele traz bons clientes, as pessoas que vão de fato financiar, que vão pagar o seu serviço. E a casa 8, ela representa os ganhos da sua carreira, porque é a 11ª da 10ª, e Vênus rege essa casa. Então, quando a pessoa tem um maléfico na casa 8, tipo Rahu, ela pode se queixar de que ela não é bem paga. Porque a casa 8, dentre tantas implicações negativas que essa casa tem, mas na perspectiva da carreira, até que ela não é tão ruim assim, porque quando você tem uma casa 8 forte, Vênus está forte, significa que você é bem pago pelo seu trabalho. E um maléfico na 8 indica que a pessoa é mal paga pelo trabalho dela. Então ela sente que ela trabalha muito, mas que ela não tem o reconhecimento financeiro, o retorno financeiro que ela espera. É um problema de casa 8. Já a casa 9 rege
as perdas da sua carreira, porque é a 12ª da 10ª. E Mercúrio rege essa casa. Então, a casa 9 são aqueles gastos à parte, não necessariamente diga perda da carreira, mas é os gastos da sua carreira que a empresa que te contratou não vai pagar. Você tem que pagar por fora. Tipo, pagar para trabalhar, como algumas profissões aqui no Brasil têm de caminhoneiro, às vezes a pessoa paga para trabalhar. E a casa 9 representa também estudo superior. Então, quando você não está trabalhando, é porque você está estudando, ou você não entrou no mercado de trabalho ainda, porque você está concluindo a universidade. A sua mãe é vista pelo Saturno. Saturno rege a sua mãe, porque a casa da mãe é a casa 4. Então, toma cuidado com essa informação, porque você vai ouvir, por exemplo, que a Lua rege a mãe. Ok, em linhas genéricas não está errado, mas olha novamente, é só você olhar para o seu mapa, gente. Olha qual é a casa que a Lua rege. A Lua rege a sua casa 10. Por que a sua mãe seria representada pela Lua? Para o ascendente em Libra não faz sentido. É Saturno que rege a sua mãe. E o astro que é o seu matricarca, que é o que Jaime chama do indicador da mãe. Então, se você tiver o seu matricarca forte e o Saturno forte, a relação com a mãe é boa. Lógico que, se você tiver Lua em Capricórnio, vai estar afetando sua casa 4. Se você tiver a Lua como seu matricarca, vai afetar sua mãe. Então, nesse caso, tudo bem. A Lua vai reger a sua mãe. Mas é porque a Lua está dentro da casa 4 e não porque ela rege a sua mãe em si. Entende a diferença? Então, cuidado para você não misturar as informações. O dinheiro da sua mãe é visto pela sua casa 5, porque é a segunda da quinta. É a segunda da quarta, é a casa 5. E o Saturno rege essa casa. Os seus tios maternos, que são os irmãos da sua mãe, são vistos pela casa 6, porque ela é a terceira da quarta e Júpiter rege essa casa. A sua avó materna é vista pela casa 7, porque é a quarta da quarta e Marte rege essa casa. O seu avô materno é visto pela casa 12, porque ela é a nona da quarta e o Mercúrio rege sua casa 12, rege seu avô materno. E o seu pai, ele é representado por Mercúrio, porque Mercúrio rege sua casa 9. A casa 9 é a casa do pai na astrologia védica, tá? E não a casa 10. Quem vem da astrologia ocidental pode confundir isso. Na astrologia védica é a casa 9, que representa seu pai, tá? E o Jaime chama também atenção para o Pitricarca, que é o indicador esotérico do seu pai. Então, você vai ouvir dizer, por exemplo, que o Sol rege o pai, mas pro ascendente, olha o ascendente em Libra, gente. O Sol rege uma outra casa. Não tem por que dizer que o Sol rege seu pai. É Mercúrio que rege seu pai. E o seu Pitricarca. Se você tiver o Sol na casa 9, aí sim vai ter a ver. Mas não é porque o seu Sol rege seu pai, é porque ele está dentro da casa que é a casa do seu pai. Entenda a diferença. A mesma coisa. Se você tiver o seu Sol como Pitricarca, aí tudo bem, vai representar seu pai. Mas é porque ele está na posição de Pitricarca e não porque o Sol rege o pai em si para o ascendente em Libra. Porque se você usa os preceitos errados, você vai fazer previsões erradas, tá certo? E o dinheiro do seu pai é visto pela casa 10, porque é a segunda da nona e a Lua rege essa casa. Os irmãos do seu pai, que são seus tios paternos, são vistos pela casa 11, porque é a terceira da nona e o Sol rege essa casa. A sua avó paterna é vista pela casa 12, porque ela é a quarta da nona e Mercúrio rege essa casa. E o avô paterno é visto pela casa 5, porque é a nona da nona e o Saturno rege essa casa. E por último, o seu filho,
não menos importante. Mas e o seu filho, como é que fica? Os filhos são vistos pela casa 5. Então, Saturno rege seus filhos, para o ascendente em Libra. E não Júpiter. Você vai ouvir na literatura, Júpiter rege os filhos. Em linhas gerais, ok, não está errado, mas aí eu faço novamente aquela puxar a orelha de vocês. O Júpiter rege quais casas para o ascendente em Libra? Olha só as casas que Júpiter rege, gente. Como é que o Júpiter pode ser o seu filho? É Saturno que é seu filho. Saturno rege sua casa 5. Mais uma vez, o pressuposto está errado. É por isso que as previsões não saem certas. Aí fica culpando a astrologia e as técnicas, porque não sabe aplicar direito as coisas. E o Jaime me chama a atenção para o Putricarca. O Putricarca, ele é o indicador esotérico do seu filho. Tá certo? Então, nesse caso, se você tiver Júpiter na casa 5 ou Júpiter como o Putricarca, aí tudo bem. Aí o Júpiter vai ter a ver com seus filhos. Mas não porque ele rege filhos no seu mapa. É porque ele está na casa 5, dentro da casa do filho, ou no Putricarca, que é o carca que rege filhos. Tá certo? Então, entenda a diferença. As finanças do seu filho são vistas pela casa 6, porque é a segunda da quinta. E Júpiter rege essa casa. E o seu genro e a sua nora, no caso, os cônjuges do seu filho, são vistos pela casa 11, porque ela é a 7ª da quinta. E o Sol rege essa casa. Os filhos adotivos são vistos também pela casa 11. O Sol rege os filhos adotivos também. Porque a casa 11 ela é a 8ª da quarta, é a morte da maternidade. E os netos são vistos pela casa 9, porque ela é a 5ª da quinta, são os filhos dos seus filhos, e Mercúrio rege essa casa, tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar, eu acredito que eu cobri todos os parentes do ascendente em Libra. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção, nos vemos na próxima. Tchau!